Não há futuro. O verdadeiro futuro é hoje, que é de nós hoje. É essa a única questão. Unamuno. Frase que eu escolhi para apresentar o programa de hoje, que faz parte do movimento GNT, Parceiros para o Futuro. Por isso eu convidei dois pensadores, jovens do primeiro time e de áreas diferentes. O doutor em Ciências Políticas, Christian Lobauer, e a geneticista e especialista em genoma, Maiana Zatz. No último bloco, os dois sentam juntos. O assunto do programa de hoje é Parceiros para o Futuro, tema do próximo movimento GNT. O meu convidado agora é o doutor em Ciências Políticas, Christian Lobauer. Vamos conhecê-lo melhor. Então, Christian, o que é o futuro? Nós somos o futuro? Eu acho que sim. Pensando como brasileiro, como Brasil, eu acho que sim. Eu acho que tem uma frase que diz, popular, que diz, futuro a Deus pertence, e tem gente que acha que os destinos estão marcados. Mas também tem gente que diz que a gente pode dar uma ajudazinha para o destino e uma ajudazinha para o futuro. Eu acho que o futuro é pensável e é programável, ele é planejável, vamos dizer assim. E pensando sempre como brasileiro, como Brasil, eu acho que a gente tem grandes chances de fazer um futuro. Agora, houve uma época, como é que chamava aquele futurologista que andou pelo Brasil, que dizia que o Brasil era o país do futuro, e depois ele voltou atrás e falou, olha, eu disse isso há muito tempo e nunca aconteceu. Lembra dele? Era um homem enorme, um americano, gordo. Não lembro o nome. Você era muito menino. Já li, não deve ter sido o primeiro, várias pessoas já utilizaram a expressão, o Brasil é o país do futuro, e sempre trazem uma certa frustração com essa ideia, né? Então você diria que nós estamos, você diz que é otimista, que acha que nós temos futuro, agora... É um futuro que chega atrasado? Não, eu acho que é um futuro que vai chegar e eu acho que depende nessa ideia de que nós podemos fazer o futuro, eu acho que é uma coisa de geração. E já está acontecendo. O que precisa é a gente tomar consciência do que está acontecendo. Quer dizer, não é só a gente pensar que vai acontecer, mas observar o que já vem acontecendo na última década nesse país, fazer uma observação ampla e categórica do mundo como ele se apresenta e ver que nesse espaço do mundo, nesse país, existem condições muito apropriadas de se estabelecer uma área de estabilidade que poucas áreas do mundo têm. A gente pode rapidamente olhar para o mundo e dizer o seguinte, a África hoje é uma área de exclusão, a Ásia é uma área de grande tensão, sobra ali o Japão, que tem, nos últimos 10 anos, um desenvolvimento contido, mas é um país que apresenta condições de dignidade para o seu povo. Temos a Austrália e a Oceania, que são países realmente admiráveis. Os Estados Unidos e o Canadá também. E temos o Brasil. Mas o Brasil se inclui nesse campo geopolítico de estabilidade ou de potencial. Me ajuda a entender ainda um pouco melhor. Nós, hoje, historicamente, representamos o passado de que país, por exemplo? Eu acho que é justamente esse o ponto fundamental. Nenhum. O que nós temos uma coisa absolutamente original para apresentar para o mundo. Nós temos uma contribuição a fazer para a civilização ocidental, ou talvez para a civilização universal, né? Que é a brasilidade. Quer dizer, esse país não responde a nenhuma categoria comparável historicamente a outros países. Por quê? E eu utilizo aqui a argumentação do Darcy Ribeiro, que para mim é que nos ajuda a explicar esse país. Quer dizer, quando o índio
a Índia dormiu com o português. Nasceu um indivíduo que não era nem português nem índio. Quando a escrava dormiu com o português, nasceu um indivíduo que não era nem escravo, não era aceito pela escrava e nem pelo português. Quando esses dois, nos últimos 500 anos, iniciaram um processo de miscigenação que depois incluiu outras nacionalidades do mundo, alemães, ucranianos, japoneses, italianos, etc., nós criamos aqui um povo absolutamente original, que não tem comparação, não tem precedência na história da humanidade. Essa contribuição que o Brasil tem a dar é a contribuição da brasilidade. O que falta é que a gente ainda não tomou consciência dela. Por isso que o futuro do Brasil não chega. Ele vai demorar um pouco mesmo, porque a consciência de povo, a nossa consciência de país, a nossa consciência de brasilidade é um projeto a ser alcançado, e eu acho que ele, sendo otimista, ele acontece talvez em 1 ou 2 gerações. Rápido assim? Eu acho que sim. Porque historicamente é muito rápido. Sabe por quê? Porque, observa bem, em 1950, 70% da população brasileira vivia no campo. Em 1900, vou dar alguns dados que me parecem interessantes. Em 1973, ainda 50% da exportação brasileira era café. Em 1983, o café ocupava 5% da exportação. Quer dizer, só para ter uma ideia do que esse país mudou em 25 anos. Né? A gente teve, sem considerar o processo político, que teve uma fase dura, depois teve um processo de transição lenta, e agora a gente está institucionalizando, quer dizer, consolidando as instituições democráticas. Olha a história do mundo, a história das outras nações, e vê quem é que conseguiu fazer isso dessa maneira, sem conflito étnico, sem conflito religioso. Né? A gente tem muitos problemas para resolver, mas, por outro lado, a gente tem uma condição geral muito melhor do que boa parte do mundo. Então, não dá para comparar com a história de ninguém, muito menos com as dos americanos. Então, lembrei o nome dele, Herman Kahn. Kahn, isso. Não era? Herman Kahn. Então, você está contrariando aquela previsão, quer dizer, nós somos, sim, um país de futuro, só que no nosso ritmo, que também é uma coisa muito particular. No nosso ritmo caótico, na nossa maneira caótica de fazer as coisas, né, sem modelos a se apropriar. Vamos falar da guerra. Você vai falar. Esta guerra vai nos afetar e internacionalmente falando, mundialmente falando, o que representa essa guerra? E o que você particularmente pensa dessa atitude, dessa resolução tomada pelo governo americano? Bom, eu acho que essa guerra, em primeiro lugar, ela é sim um marco na história, ela é um corte na história. Tem gente que diz que não é, que foi só o susto, e isso não modificou muita coisa. Não acredito nisso. Eu acho que, como a queda do Muro de Berlim, como a chegada do homem à Lua, os ataques do 11 de setembro são um corte definitivo na história da humanidade, estabelecem uma outra conjuntura, um outro jogo na estrutura de poder internacional. Partindo desse princípio, então, a gente tem um conflito absolutamente diferente de todos aqueles que já aconteceram. Não existe um Estado nacional inimigo. O inimigo é um inimigo difuso. Ele é multinacional, ele está distribuído em vários países. E ele é... Você está falando de quem? Do terrorismo. Do terrorismo. De forma geral. Então, essa guerra é maluca. Porque o país que ataca, o país que protege o terrorista, eventualmente tem terroristas protegidos dentro da sua própria área. Seguramente. Você concorda? Concordo. Os Estados Unidos têm terroristas lá dentro? Acredito que sim. De alguma forma, eles estão protegidos, quer dizer, foram caras, começando pelos dos aviões. Eles se formaram lá, não foi? O próprio Osama Bin Laden tem uma formação americana também, numa fase da vida dele. Então, eu fico muito confusa, mais confusa ainda, mais difusa a minha cabeça do que essa busca pelo inimigo que a gente não vê. Então, me explica como é que se divide, onde fica o poder. No poder do mundo hoje, pois é. E é justamente por isso que a gente corta a história numa partir desse momento. Porque o poder, até 1990, era dividido em 2 blocos. Existiam 2 grandes potências e elas distribuíam suas áreas de interesse e tudo era vinculado a esse sistema. Esse sistema se rompeu com a queda do Muro de Berlim e nós entramos numa década de reordenamento, de ordem ou desordem, como quiser o especialista, e essa desordem tentando determinar a distribuição do poder. Alguns diziam que era um mundo praticamente